Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário em que você esteja vendo este vídeo aula em teologia. Hoje estaremos estudando a terceira matéria do curso de formação teológica seminarística completo em teologia clínica. Estamos estudando hoje sobre a história da igreja. Você já deve ter feito sua inscrição no curso. Se não fez, clica neste link que está aqui abaixo e aparecendo aí, fixo, e você estará se inscrevendo e receberá o e-book, onde você poderá ler logo após, fazer a sua avaliação e receber a sua nota e ser guardado aqui para que possa ser dado no seu certificado ou no seu diploma final. Muito bem. A primeira coisa que queremos fazer é diferenciar entre conceito e definição. A definição é aquilo que é e não muda. Não existe adaptação. É aquilo ali. Por exemplo, uma mesa de madeira se define como sendo o quê? Mesa feita de madeira. Não há como conceituar, mas o conceito às vezes são flexíveis à cultura, ao tempo, à época ou coisa parecida. No caso da palavra, do termo igreja, nós podemos defini-la como sendo originada na palavra eclésia. E este é o conceito mais comum, porque é o fundamental, é a conotação direta. Eclésia significa chamado para fora. Os membros da igreja são aqueles que foram chamados da velha natureza para a nova natureza, ou da velha criatura para a nova criatura, segundo as palavras do apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo 17. Estes chamados para fora se encontram no mundo, porém, segundo as palavras de Jesus, na oração sacerdotal de João, capítulo 17, versículo 11 e 16, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Isso constitui um grupo de peregrinos a quem Deus deu ao seu Filho, tirando-os do mundo. Jesus disse que tu me deste, ó Pai. Também no capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu São João. E, por outro lado, a igreja é a representação do corpo de Cristo na terra, composto de pessoas que creem em Jesus Cristo como Salvador. Portanto, a igreja representa o centro de testemunho pelo qual o evangelho se preserva e está sendo propagado a outras pessoas. A proclamação do evangelho é confiada à igreja e não aos anjos. A proclamação da salvação é confiada a pessoas que formam igreja e não a anjos. Muito bem, a igreja é, ao mesmo tempo que é um organismo, é também uma organização. Enquanto organização, ela é composta de pessoas que se alistaram para fazerem parte de uma mesma agremiação, cooperando em ações harmoniosas e unida numa comunidade. Enquanto organismo, ela representa o corpo que possui vida em si mesmo e está composta de partes interdependentes, todo funcionando para um só propósito comum: glorificar a Deus e proclamar a salvação a toda a humanidade. Muito bem, uma organização, ela é concebida pela mente humana, podendo ser alterada, reorganizada de acordo com as conveniências culturais e
também sociais. Um organismo é criado por Deus e obedece às suas leis imutáveis, às leis da natureza. Organismo humano, por exemplo, tem limitações que o organismo de um elefante não tem, né? E assim por diante. Cada um tem nas leis naturais os seus limites, porque são organismos e têm vida em si próprio. Continuando ainda sobre esta linha de pensamento sobre o organismo, no Novo Testamento, a concepção de igreja se deu muito antes do dia do Pentecoste. A igreja foi concebida na mente de Deus muito antes da fundação de todo o mundo, como parte importante do trabalho de Deus entre os homens, conforme está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Os membros da igreja são remidos, purificados, salvos pelo sangue que Jesus Cristo derramou sacrificial na cruz do Calvário, conforme Efésios capítulo 1, versículo 7 ao versículo 11. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a verdade única e absoluta, salvífica, que é o Evangelho de Jesus Cristo, através da inspiração do Espírito Santo, que é o selo da palavra de Deus. Assim, surge em nossos pensamentos a pergunta: como começou a igreja? Com licença. A igreja começou após o derramamento do Espírito Santo no cenáculo, quando os judeus vindos de diferentes partes estavam presentes ali em Jerusalém para festejarem o Pentecoste. Tinha judeus de toda parte do mundo. Ali eles ouviram os pentecostais falarem em línguas estranhas e, ao mesmo tempo, cada um em sua própria língua, conforme o Espírito Santo lhe dava. E ali se cumpria a palavra do Senhor no capítulo 1 de Atos e o versículo 8, quando Jesus evidencia a importância da evangelização. É importante notar que todo novo convertido, tanto homem quanto mulher, eram de fé judaica naquele princípio, embora o grupo se dividia em três. Hebreus, todos aqueles cujos antepassados tinham residido na Palestina desde muitas gerações, desde Moisés. Os gregos, todo judeu que residia na Grécia ou em terras conquistadas pelo Império Grego por Alexandre Magno, que representava o ramo dos judeus intelectuais. Embora constituídos da minoria, eles sempre foram encontrados nas sinagogas. Eram os judeus prosélitos. Eram pessoas de diferentes nações, mas que tinham se convertido à lei de Moisés, tinham se convertido, portanto, ao judaísmo. No plano universal, Deus reconhece, portanto, esses três grupos, como está em 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 32. Israel, gentios e igreja. No Antigo Testamento relata como Deus tratava com os gentios por intermédio da nação eleita, Israel. No Novo Testamento, Deus introduz a igreja e revela o seu plano divino de salvação acerca da eleição de Israel como instrumento para executar de forma específica os propósitos de Deus para com os gentios. Muito bem. Qual o propósito da igreja? Já mencionamos que Israel
falhou em servir de testemunha para o mundo e que a igreja foi encarada, ou melhor dito, encarregada de executar aquela tarefa. Enquanto esta tarefa que foi encarregada para Israel de proclamar a salvação, a vinda do Messias, de preparar o mundo para uma nação escolhida para Deus, que adora a Deus, que tem os cuidados de Deus, e nesta nação nascer o Salvador do mundo. Israel falhou nisso e, como resultado, Jesus veio, nasceu, mas escolheu um povo santo, purificado pelo seu sangue em todas as nações, tribos e língua. No seu e-book, se você já se matriculou, você vai ter um pouco mais de esclarecimento sobre o propósito de Deus para com a igreja. Vamos refletir agora sobre os princípios fundamentais da igreja. Primeiro, testemunhar do evangelho. Estou falando muito em evangelho, mas evangelho significa boas novas, boas notícias. Então, quando falamos em evangelho, estamos falando das boas novas de salvação em Cristo Jesus. A pregação de Pedro no dia de Pentecoste, ela constituiu-se em uma poderosa apresentação da crucificação de Cristo. Toda a pregação do Evangelho deverá apresentar a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, conforme o apóstolo São Paulo faz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. A pregação de Pedro causou uma convicção de pecado nos ouvintes. Atos 2,37, ele diz, e agora, varões e irmãos, que faremos? Porque eles sentiram-se tão terrivelmente condenados que fizeram essa pergunta. E o apóstolo São Pedro fala da importância deles se converterem. Então, a primeira coisa, o princípio fundamental, primeiro, da igreja é pregar o evangelho. Segundo, é cumprir as ordenanças de Jesus, ou seja, o batismo e a Santa Ceia. Enquanto ao batismo, a palavra já está dizendo mergulhar, Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Mateus 28 e o versículo 19, Marcos 16, versículo 15 e 16. Enquanto ao batismo, eu quero fazer uma ressalva aqui. Há igrejas que batizam só em nome de Jesus, porque diz que Pedro batizou só em nome de Jesus. Há um erro de interpretação nos que pensam assim, porque a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia e a Bíblia não se contradiz. Esta é a regra fundamental da hermenêutica. E vocês viram há pouco, na segunda matéria de como estudar a Bíblia, você viu sobre isso. Muito bem, o batismo que Pedro batizou foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, se a pessoa quiser ser contenciosa, eu não posso fazer nada. Porém, eu pessoalmente e a igreja do Senhor Jesus Cristo, ninguém vai achar que Pedro desobedeceu a ordem de Jesus. Jesus disse, literalmente, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, Pedro, quando disse, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, na verdade, se você olhar o texto no grego, o sentido é o seguinte, cada um seja batizado com a fórmula que Jesus ensinou. Qual foi a fórmula que Jesus ensinou? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o batismo correto, ele é, em primeiro lugar, ele é um batismo
conforme o significado da própria palavra. Batismo significa mergulhar, submergir. Em segundo lugar, é trinitariano, porque é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em terceiro lugar, o batismo correto, ele é conforme o testemunho, após ter dado testemunho de conversão, não imediatamente no mesmo dia da conversão, mas após ter dado testemunho. Ninguém, nem na casa de Cornélio, foi batizado ninguém sem ter dado testemunho. Como, pastor? Não foi na mesma hora, foi no mesmo dia, mas já o testemunho havia sido dado. Cornélio e toda a sua casa havia se convertido, e mais, a Bíblia diz que ele, com toda a sua casa, servia ao Senhor. Isto significava que ele já levava uma vida diferente, uma vida de adorador, uma vida de pessoa transformado, e assim por diante. Ah, mas e o eunuco que Filipe encontra na estrada? O eunuco era um homem temente a Deus e que conhecia a verdade, só não conhecia ainda salvação em Cristo Jesus. E a única coisa que faltava nele, e é tanto que ele viajava lendo a Bíblia, não era lendo o celular nas redes sociais, até porque naquela época não existia rede social. Muito bem, então o batismo é desta forma. A segunda ordenança que Jesus deu para a sua igreja, ela é chamada de a ceia do Senhor, que pessoalmente eu gosto de chamar de Santa Ceia do Senhor. Não santa porque santifica, não santa porque perdoa, não santa porque é algo sacramental, que dá condições de uma pessoa ser salva por ter praticado esta liturgia ensinada por Jesus. Não, é santa porque é separada. Deve ser um culto especial, separado. É tão provado que Jesus, quando instituiu a ceia, estava só ele e os 12, diz a Bíblia. Há uma lição dada por Jesus nisso. É um culto especial, separado para membros da igreja. Não um culto público de domingo à noite, de portas abertas, para ébrios e pessoas não crentes. Não, mas é um culto especial, santificado. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo na noite em que ele foi traído, em substituição à Páscoa. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 13 a 23, a palavra de Deus é bem clara em mencionar que ele toma o cálice 2 vezes. A primeira vez é o cálice da Páscoa. Ele diz, não beberei mais. Mas a segunda vez é o cálice da ceia. Ele diz que deveis fazer isso todas as vezes em memória de mim. Portanto, a Santa Ceia que foi instituída é um culto que foi ensinado, mandado e ordenado por Jesus Cristo para que a sua igreja comemore. É o culto de maior importância. Se todo cristão soubesse, nunca faltava. Perdia emprego, perdia amizade, perdia qualquer coisa, mas não perdia o culto especial, que é a celebração da ceia do Senhor. Muito bem. Quem participa da ceia, você vai ver detalhes mais, eu já falei aqui, a importância que Jesus fez em separar com os 12 para participar da ceia. Como deve ser a ceia? A ceia deve ter momento de oração, como a igreja primitiva. Outra questão que eu quero entrar agora, de princípios que devem nortear de forma fundamental a vida espiritual da igreja, é a oração. O valor da oração no âmbito da igreja primitiva era de importância sine qua non, porque a igreja nasceu
debaixo de uma atmosfera de oração. Com licença. A oração, ela é a expressão máxima da natureza espiritual do homem. Ela é inerente à alma que estiver em perfeito acordo com Deus. A oração não é apenas uma expressão da necessidade, mas sim a expressão mais alta e sublime da confiança, da submissão, da união, da intimidade com Deus. A oração só para pedir não tem valor espiritual diante de Deus. Vamos agora entrar num outro ponto, o ministério da igreja. O termo comum para ministério no Novo Testamento é diaconia ou diaconívia, que aparece também como diáconos, que é traduzido diaconon ou diáconos, que é traduzido como ministro, ou diaconon, aquele que ministra. Também diaconein, que é ministrar. E a palavra ministrar, nós sabemos que significa ensinar, falar, orientar, pedagógica e didaticamente. Muito bem. Também o ministério, nos dias primitivos, segundo o Evangelho de João, capítulo 12 e o versículo 26, era um discipulado geral. Como também Romanos 12, versículo 7, era um serviço prestado à igreja conforme os dons que as pessoas recebiam. E aí no seu e-book nós vamos dar mais 8 conceitos do que é ministério. Na igreja primitiva havia 2 formas de ministério. O ministério das mesas, conforme Atos 6, verso 2, e o ministério da palavra, conforme Atos 6, verso 4. No início da igreja, o ministério era dividido nessas 2 partes. Ainda hoje, de uma certa forma, existem vários ministérios, mas a orientação é isso aí. E quando eu estou falando de ministério aqui, não estou falando de instituições, mas de formas de ministrar a igreja pela própria igreja, certo? Também na Bíblia, mais tarde, já pelos anos 70, surge uma divisão da palavra ministerial, ou seja, uma forma de exercer o ministério em 3 partes. O ministério profético, que era considerado os apóstolos, os profetas e doutores, ou mestres, ou ensinadores. O ministério local, que eram os supervisores, os bispos, os pastores ou presbíteros e diáconos e diaconisa, certo? E que o ministério de serviço, que era o ministério dos diáconos e diaconisas. No livro, você, no seu e-book, vai ter uma reflexão sobre cada um destes ministérios, inclusive sobre o ministério local. Vamos refletir agora sobre a organização dentro da igreja. Como já dissemos, a igreja é um organismo e também uma organização, mas a igreja não é uma mera organização. A igreja é muito mais do que isso. Ela é uma organização, mas não é só isso, porque existe uma coisa que está sendo chamada hoje de desigrejados. São pessoas que ficam em casa se envenenando com falsas doutrinas através das redes sociais, e até quem celebra ceia virtuais, batismos virtuais e etc, etc. Só que a Bíblia é bem clara em dizer, não deixando de congregar. No e-book nós provamos biblicamente que é importante para quem quer ir morar no céu ter
sua devoção em casa, mas ter também sua devoção coletiva na igreja, com os demais salvos. Então, só para ressaltar, no capítulo 2 de Atos, versículo 46, bem como no capítulo 3 e o versículo 1, nós encontramos dizendo a importância de que todos os que criam permaneciam unânimes no templo e nas casas, certo? Essa coisa que está sendo ensinado pelo diabo hoje, e muita gente está se emprestando suas faculdades intelectuais e também a sua boca para o diabo, para ensinar doutrinas falsas, dizendo que não precisa ir para a igreja não, a pessoa pode ser crente em casa e coisa parecida. O crente, ele precisa ser crente em Jesus Cristo em casa, no trabalho, na rua, na igreja, em toda parte, quanto ao seu testemunho. Entretanto, uma coisa não elimina a outra. É importante que se tenha uma vida de adorador, não apenas em casa, não apenas no templo, mas no templo e nas casas, como diz lá em Atos capítulo 2. E é tão provado que os discípulos, diz a Bíblia, que eles subiam ao templo para adoração, quando encontraram o paralítico na Porta Formosa, lá no capítulo 3 do livro de Atos. Ora, aí Deus usou eles, porque eles subiam para o templo para a oração. Então, a questão do adorador passa também pela importância de adorar a Deus em espírito e em verdade na casa do Senhor. Vamos ter uma referência agora específica sobre a igreja primitiva. Por igreja, compreendemos o corpo místico de Cristo, que continua vivo nesta terra através das pessoas, do ajuntamento, da congregação de pessoas que servem a Ele em espírito e em verdade. A mente humana não pode compreender as dimensões da igreja em toda a sua plenitude. Portanto, podemos penetrar no seu desenvolvimento e na sua influência no decorrer dos séculos, por intermédio da história da igreja. Embora divina, a igreja, a sua história é, pelo fato de ser constituída por seres humanos, é também humano e encontra-se entre nós. A história da igreja continua sendo escrita através da igreja do Senhor Jesus na atualidade. Jesus Cristo proclamou que a igreja, no princípio, era apenas uma semente de mostarda que se transformaria numa árvore frondosa, conforme a parábola que está em Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. A igreja vive neste mundo e os membros do seu corpo são constituídos por seres humanos salvos por Jesus Cristo. A igreja cresceu no decorrer dos séculos sob a influência e cresce ainda hoje sob a influência e a direção do Espírito Santo. Depois que Jesus regressou para o Pai, sendo assunto ao céu, as primeiras gerações de cristãos acreditaram que ele voltaria muito em breve, a fim de promover o juízo final. Muitos outros acreditaram, após a experiência pentecostal, que o pecado nunca mais se infiltraria no meio da igreja. Esqueceram-se da palavra do Mestre, indicando que o campo de trigo também havia sido plantado o joio, semeado pelo inimigo. E o joio nada mais é do que as doutrinas falsas, as heresias que são semeadas no meio do trigal, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mateus 13, versículo 34. Aliás, 24. Portanto,
haveria, segundo Jesus, haveria no meio da igreja, nasceria também erros, heresias, pecados, escândalos, negativismo, incompatíveis com a vida de santidade diante de Deus que a igreja deve ter. Quanto às divisões ou ramificações da igreja na história, com o passar dos anos, surgiram por consequência deste joio plantado por alguns hereges. Todos os ramos da igreja cristã vieram de um mesmo tronco, e esse tronco não é uma instituição europeia. Esse tronco é uma instituição espiritual que nasceu em Jerusalém, no Oriente Médio. A igreja não é só uma denominação cristã com um nome na parede, sendo constituída de um número imenso ou pequeno de ramos, de pessoas, de congregações que difundem esse tronco. Não. Dessa forma, nenhum grupo cristão pode dizer e levantar-se dizendo que se constitui o corpo de Cristo verdadeiro e que os outros são falsos. O estudo da história da igreja tornará você, estudante da palavra de Deus, no seu e-book aí que você baixou, neste link que está aqui abaixo, o estudo da palavra de Deus está lhe mostrando que a história da igreja lhe tornará familiarizado com o começo, com as divisões, com as heresias e com a época negra, bem como com a marcha triunfal da igreja através dos séculos contra as portas do inferno. A vinda e a obra de Jesus Cristo constitui o alicerce para a igreja. A vinda de Jesus, por obra e graça do Espírito Santo, que nasceu da bendita Virgem Maria, foi edificada sobre uma confissão que Pedro faz em Mateus capítulo 16, versículo 16 e 18. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus é, portanto, o Filho do Deus vivo. A igreja teve seu início em Jerusalém, no dia de Pentecoste, mais propriamente, com a vinda do poder do Espírito Santo. Todos os convertidos naquele dia eram judeus. Portanto, a igreja no seu começo era judaico-cristã. Os mesmos na nova igreja creram que neles se manifestara a real plenitude do judaísmo. Eles participaram com zelo da adoração e dos cultos judaicos, mantendo em separado cultos próprios nas casas, onde também celebravam a ceia do Senhor. Depois, com a conduta da igreja primitiva, como ela se manifestava, é a grande pergunta que se pode estar passando na sua cabeça. No grande interesse em se manter pura e incorruptível no mundo, conforme ensinou Tiago, capítulo 1, versículo 27, no cumprimento das palavras do Senhor, quando disse que vós amais uns aos outros, eu vos também, assim como eu também vos amei, amai vós uns aos outros, lá em João capítulo 13, 34, 35, a união perfeita que deve haver entre os membros, conforme Atos 4, versículo 32, na evangelização e no cuidado pelos órfãos, as viúvas e os necessitados. Muito bem. Logo no início, a igreja surgiu como uma questão fundamental. Qual foi a questão fundamental? O cristianismo seria judaico ou gentio?
Essa é a grande pergunta que surgiu e que foi solucionado lá no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. A igreja, os membros da igreja pertenceram também ao judaísmo nascido na Grécia. Portanto, havia judeus intelectuais e judeus puramente religiosos, nascidos em Jerusalém. E por conta disso houve um problema com a distribuição do auxílio, em Atos capítulo 6, versículo 1. E, portanto, a solução foi a constituição e instituição de uma função na igreja, que era a função de diáconos, dentro do ministério de serviços ao Senhor. Entre esses diáconos se destacaram Estevão e Filipe, que tornam-se evangelistas e abrem igrejas entre os gentios. Todo mundo sabe que a igreja sempre foi, é e sempre será perseguida pelos comunistas, pelos religiosos, pelos ateus, pelos atoas, né? A igreja sempre foi perseguida pelos impérios, pelos ditadores. A igreja sempre foi perseguida, mas ela sempre venceu a perseguição. Pelo contrário, a perseguição trouxe à igreja verdade, muita tristeza, muita provação, mas trouxe também 3 grandes vantagens. As provações temperaram o rebanho do Senhor Jesus, unindo-o cada vez mais. Os membros da igreja, ou seja, os que não eram apóstolos, deixaram Jerusalém e se espalharam pelo mundo e por toda a Judéia e por toda a Samaria e até os confins da terra. E, resultado disso, o evangelho espalhou-se e chegou aos confins da terra, que seria, para aqueles dias, para aquela igreja primitiva, nós, que ainda não haviam sido descoberto as Américas. Muito bem, prosseguindo aqui, com o ministério de Paulo foi iniciado o cristianismo gentil, que ultrapassou numericamente o número de cristãos judaicos. Paulo foi o primeiro teólogo cristão, porque ele era um teólogo judaico e se torna o primeiro e básico teólogo cristão, que foi o que escreveu as cartas teolocais que temos na Bíblia Sagrada no Novo Testamento. O ministério de Paulo consistia em servir, pregar e ensinar. Servir, pregar e ensinar. Era esse tripé que fazia com que Paulo pregasse em toda parte e trouxesse à igreja a estabilidade que trouxe na fé, na crucificação de Cristo Jesus. Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. Nas suas viagens missionárias, ele visitou cidades, ele proclamou o evangelho, ele ensinou o evangelho, mas também ele passou depois nas mesmas cidades confirmando a pregação do evangelho. O cristianismo, portanto, penetrou nas altas esferas do governo romano e nos altos cargos políticos daquela época. O mordomo-mor da rainha de Candace, na Etiópia, lá em Atos capítulo 8, versículo 27, foi o primeiro testemunho de alguém da elite que se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. O procônsul Sérgio Paulo, em Atos capítulo 13 e o versículo 7 e 12, um político, foi também um destacado servo de Deus, discípulo de Jesus Cristo. Os da casa de César,
que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 22, eram pessoas da alta corte do Império Romano. Eram pessoas políticas, eram pessoas que cuidavam da parte jurídica, administrativa e política do Império Romano. A igreja em Roma, aos poucos, começou a ganhar destaque e expandiu-se na capital do Império, a cidade de Roma. A igreja na cidade de Roma não alcançou o número de membros das igrejas da Grécia e das igrejas da Ásia Menor, mas também se destacava pela facilidade de comunicação da qual dispunha no ambiente da importância de ser a capital do império, com ligação com todo o mundo de então. A história não diz o nome, escute, a história da igreja verdadeira tem livros apócrifos, que cita esse ou aquele, mas a história não diz o nome de quem fundou a igreja, o que faz com que os historiadores e pesquisadores sagrados digam e creiam e ensinemos que a igreja em Roma surgiu das pessoas que fugiam das cidades do império para a grande cidade de Roma, que havia como se esconder do crime de crer em Jesus Cristo como Salvador. Eles fugiam de suas cidades e refugiavam-se em Roma. Por ser uma cidade grande, o anonimato seria mais fácil. E depois iam se encontrando e assim formaram a igreja em Roma. Não foi Pedro. Pedro chega mais tarde, talvez até depois de Paulo. Não foi Paulo, não foi Barnabé. A igreja de Roma foi formada pelos refugiados da perseguição no interior do Império Romano. O cristianismo, ele é monoteísta. Já os gentios, as nações, são politeístas. Ambas religiões eram tão diferentes uma das outras que praticamente não existiram paralelos em fatos comuns. Alguns líderes gentios não encontravam dificuldade para incitar a população ignorante e fanática ao ódio aos cristãos. Como até hoje, aqueles do projeto, do programa de 2030, incitam e querem criar leis que vão de encontro aos princípios cristãos para perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, o agravante em todos aqueles pontos eram o fato em que o cristianismo mostrava uma forte tendência a ser uma expressão, como de fato tornou-se, nacional e universal. O cristianismo já não era mais uma questão de uma seita nacionalista dos judeus. Agora era o perigo de se tornar e tomar o poder. Havia o medo dos corruptos, como há ainda hoje o medo dos corruptos de que o povo de Deus venha tomar a frente e trazer a moralidade dos princípios cristãos a prevalecer na indecência da imoralidade do projeto 2030. Existem 3 fases no cristianismo, na história da perseguição. A primeira fase vai até o ano 100. A segunda fase vai do ano 100 ao ano 200. E que é Trajano, Adriano, Marcos Aurélio, Antônio Pio, Cômoro, Sétimo e Severo. A terceira fase vai do ano 250 ou 200 até mais ou menos 311 depois de Cristo. Ele abarca um período dos imperadores romanos que se denominaram Délio, Galo, Valeriano, Galeno e
Diocleciano, né? Diocleciano. Muito bem. Quanto a estas fases da perseguição, vocês puderam ver com mais detalhes aí no seu e-book. Vamos então dar um salto agora, vamos resumir isso aqui, para entrar na origem das heresias tão faladas hoje, ainda hoje. Licença. O que é um herético? Um herético é aquele que desvia a sua fé da verdade dos ensinos bíblicos. Desde o cristianismo primitivo, desde muito tempo em que surgiu o cristianismo, Satanás procurou semear também ali na igreja as heresias. Então, lá em Mateus, voltando a repetir a referência de Mateus 13, e os versículos 24 a 30, Jesus profetizava, Jesus despertava, advertia da possibilidade ou da vinda dos hereges para confundir os incautos que fogem de escola dominical, de seminário teológico, não querem estudar a Bíblia e ensinam. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Quando você vê um pastor, ou qualquer que seja o líder cristão, ensinando contra estudar a teologia, estudar a Bíblia, espere e você vai ver ele espalhando alguma heresia. Ele não percebe, mas ele está demonizado, que é diferente de endemoniado. O endemoniado é possesso, ele não sabe o que faz. Demonizado é aquele que age como Pedro agiu, aconselhando Jesus para desistir da cruz. E Jesus não disse para trás de mim, Pedro, foi para trás de mim, Satanás. Pessoas que agem na influência de demônios são demonizados. Então essas pessoas, elas até hoje ensinam e estimulam e jogam as pessoas contra o ensino verdadeiro da palavra de Deus, porque querem ensinar heresia. Aí pregam contra a teologia, prega contra a escola dominical, não tem culto nas suas igrejas que seja de estudo bíblico, é só oba-oba, é só teologia da prosperidade, porque ensina, inclusive, a teologia da prosperidade, que é uma heresia. A prosperidade é uma bênção ensinada na Bíblia para aqueles que são fiéis. Mas a teologia da prosperidade ensina a decretar para Deus que vai ser rico, né? E se você é filho de Deus, você tem que ser rico. Isso é uma das coisas ensinadas pela teologia da prosperidade. Então, Jesus disse, lá em Mateus 15, versículo 9, que haveriam heresias entre o povo. Durante a Assembleia em Jerusalém, se falava em heresias como problema dentro das igrejas. Atos 15, versículo 24. Paulo escreveu aos Coríntios acerca das heresias, lá no capítulo 10 e o versículo 19. Ele também advertiu Timóteo quanto às heresias. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Pedro advertiu quanto ao surgimento de heresias. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3, e o capítulo 3 e o versículo 17. Muitas das heresias nascidas lá no início, lá atrás, no início do cristianismo, no início da igreja, podem ser encontradas, às vezes, até hoje, nas diversas variações no meio do cristianismo. Sempre que houver interpretações dogmáticas da Bíblia, sem a direção do Espírito Santo, essa nascerá em seguida, essa produzirá em seguida uma heresia. Uma doutrina dogmática, ela pode ser passageira, depender da cultura, uma questão mais litúrgica,
A liturgia cristã, em toda a história, desde os fundamentos de Jesus, sempre foi uma liturgia aberta, liberta, liberal. Uma liturgia onde há liberdade, porém, não com libertinagem, com a influência mundana na liturgia. Lá no seu e-book nós falamos mais sobre algumas das heresias surgidas no início, como o docentismo, que nega a realidade material de Cristo, ou o gnosticismo, que se baseia na instituição e iluminação súbita e espontânea. Então, lê um versículo ou emite uma frase, mesmo que ela seja contraditória com a palavra de Deus, mas passa a ser uma doutrina. O maniqueis, você vai ter lá, que foi do século III da nossa era e surgiu na Pérsia, no meio dos cristãos da Pérsia. Apolinário, bispo de Laodiceia, aquela igreja do Apocalipse que foi condenada por Jesus Cristo, ele ensinava que Cristo teve um corpo humano espiritualizado e não uma alma humana racional. O apolinarismo desapareceu em torno do ano 430, mas a sua teologia permanece até hoje. Tem aqueles que ensinam que Jesus não foi humano, né? Sabélio negava a doutrina da divindade, a triunidade, assim como tem muitos hoje que se dizem cristãos e negam a doutrina da Trindade, que é uma doutrina que começa em Gênesis, na criação do homem. O arianismo, que é uma doutrina herege, originada por Ário, ensinava que Jesus não seria coeterno com o Pai, mas que foi criado por ele, não possuindo existência anterior à sua encarnação. Portanto, essa teologia é muito defendida aí pelo jeovismo e por alguns dos unitaristas. Pelagianismo, a doutrina de Pelagio, acentuava a força do livre-arbítrio, negando a necessidade da graça divina. O pelagianismo desapareceu no século V, reaparecendo no século XVII. Muito bem, as heresias jamais levaram seus seguidores para mais perto de Deus. Sempre levaram a um distanciamento de Deus. Outra heresia que surgiu na igreja, principalmente da Europa, o papado. O início do papado está ligado com o destaque especial a uma heresia defendida pela igreja na cidade de Roma. Os bispos de Roma tiveram grande influência no meio da igreja durante o Império Romano. Silvestre I foi o bispo de Roma. Constantino proclamou a religião cristã como religião oficial do Estado. E imediatamente ele também proclamou que a Igreja de Roma se transformava em fator importante na política mundial. Isso trouxe perseguição às igrejas no mundo inteiro. Então, quem fundou a Igreja de Roma? A Igreja Católica Apostólica de Roma se chama Constantino, porque foi ele que institucionalizou a igreja que existia na cidade de Roma, não deixando de continuar existindo nas cavernas, perseguidos por aqueles que se diziam igreja oficial, perseguidos, não deixou de existir a igreja verdadeira. Mais detalhes você vai ler aí no seu e-book. Leão I, cerca do ano 440 a 461, foi o primeiro a ser aclamado com o título de Papa. Até então, o bispo de Roma era considerado o chefe universal de todos os bispos, mas não tinha o título de Papa.
foi Leão I, o primeiro Papa, e não Pedro. Pedro morreu em Roma de cabeça para baixo, segundo a história credível da igreja, né, por Eusébio de Cesareia. Muito bem. O Leão I dizia ter sido designado por Deus para ser primaz de todos os bispos, ganhando assim o reconhecimento do imperador Valentiniani III no ano 445. Ele, no ano de 440, ele foi constituído bispo de Roma pelo imperador, e que não era a igreja que escolhia mais. E em 445 ele inventou que foi Deus que escolheu ele para ser o primaz de toda a igreja na face da terra. E Leão I proclamou-se, portanto, o Senhor de toda a igreja, tornando-se assim o Papa Universal, ele se autotitulando. E não Cristo, e não Pedro, e nunca que ele foi sucessor de Pedro. Nunca. Se ele fosse sucessor de Pedro, ele era humilde tanto quanto Pedro. Muito bem. A Igreja Católica de Roma é a única que é dirigida por um Papa que se intitula Vicário de Cristo, ou seja, representante e substituto de Cristo. A Bíblia nos ensina que o substituto de Cristo, o vicário de Cristo na terra, é o Espírito Santo. O próprio Cristo foi quem instituiu. Ele disse: eu vou, mas envio o Espírito Santo que estará entre vós. Ele será o outro Consolador. Sentido de que ele era um Consolador e que o Espírito Santo viria como Consolador. Muito bem. A veneração aos santos foi também heresia que surgiu no Concílio do Vaticano I. Depois, na igreja primitiva, começou a veneração pelo culto aos mártires. Quando eu falo agora de igreja primitiva, eu vou estar misturando. Às vezes é a igreja verdadeira e às vezes é essa de Roma também. Segundo o catolicismo, só se venera com a licença especial de Roma, do Vaticano, sede do catolicismo. Só o Vaticano pode declarar alguém santo para fins de veneração. A pessoa religiosa finada, ou seja, que morreu, deve apresentar em vida virtudes relevantes junto com milagres feitos por seu intermédio, para que possa ser declarada santa, dizia a declaração do Vaticano I, o Concílio do Vaticano I. Muito bem, então é essa a doutrina, só que a palavra de Deus diz: vós todos os santos santificados em Cristo Jesus. Então todo mundo que aceita Jesus como Salvador é santificado por Cristo Jesus. Nós estamos terminando esta primeira parte e na segunda parte, iniciaremos com as ordens religiosas.